Olá, você está ouvindo o Pudim, o podcast unificado de diálogos multidisciplinares da UTFPR. O Pudim de hoje estará servido à mesa do professor Felipe Patrício Moreira para um minicurso sobre Se na Avenida Contam Histórias, a sala de aula é o palco do erro e da carnavalização? O minicurso faz parte do terceiro Diálogos de História, ciclos de minicurso online promovidos pela UFPR. Ele é professor de História do Colégio Auxiliadora, possui graduação em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é mestre em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação, Processos Formativos e Desigualdades Sociais pela UERJ-FFP e atualmente doutorando em História Social na UERJ-FFP. Esse minicurso será dividido em 3 partes. Esse primeiro episódio falará sobre o samba é raiz, e se raiz é história, silenciamento, negociações e resistência nas escolas de samba. Olá, este é o minicurso número 15. Ele faz parte do terceiro Diálogos sobre a História, que é um ciclo de minicursos online da Universidade Federal do Paraná. E este minicurso tem como título Se na Avenida Contam Histórias, a sala de aula é o palco do erro e da carnavalização? Uma pergunta, será que vamos conseguir chegar a essa resposta? Eu me chamo Felipe Patrício Moreira, vou falar agora um pouquinho como funciona esse minicurso, quem sou eu e um pouco dos temas que vamos trabalhar nas 3 aulas. Justamente sobre isso que vamos ver na próxima apresentação. Então, mais uma vez, bem-vindos e bem-vindas. Muito obrigado por terem escolhido esse minicurso. Espero que estejam à altura de suas expectativas. Então, para entender qual o objetivo deste minicurso, ele tem como objetivo analisar as potencialidades das discussões de relações étnico-raciais, não só na sala de aula, mas também no carnaval, nas escolas de samba, que é justamente o que fala este minicurso. Então, dentro e fora dos ambientes escolares brasileiros. Então, bem como compreender o papel desempenhado por escolas de samba, o recorte aqui é mais preciso, as escolas de samba do Rio de Janeiro, na circularidade de memórias, histórias afrodiaspóricas trazidas do outro lado do Atlântico por negros e negras africanos e africanas escravizados e escravizadas. Então, como vai ser dividido e organizado este minicurso? Ele tem 3 horas de duração e cada aula dura aproximadamente 1 hora. Então, esse, por exemplo, aí, o primeiro, que é esta aula aqui, tem como título O Samba é Raiz, e se Raiz é História, Silenciamentos, Negociações e Resistência nas Escolas de Samba. Já a próxima aula, a número 2, se chama Carnaval também é voz para calar a escravidão. O que narram as escolas de samba? E por último, a terceira aula se chama Onde o povo fez história e a escola não contou. Narrativas docentes, sambas e práticas antirracistas. Então, como eu posso fazer o samba de enredo presente nas minhas aulas de história? Como eu posso pensar a potencialidade do samba de enredo, das escolas de samba, nas aulas, no ambiente da sala de aula? É esta a proposta. Tá claro isso? Podemos seguir? Vamos lá. Então, eu acho que é importante dizer quem sou eu, né? Então, eu vou me denominar o tempo todo, vamos reparar isso, como um professor, pesquisador e carnavalesco. Então, eu sou professor de História e Educação Básica, eu trabalho em 2 escolas da rede privada de ensino em São Gonçalo, que é um município que fica na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. Eu sou graduado em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mas não é na Maracanã, não. Ali ao lado do estádio. Não, eu tenho um outro campus da UERJ que fica na cidade de São Gonçalo, que é a Faculdade de Formação de Professores. Eu também sou especialista em ensino de histórias e culturas africanas e afro-brasileiras no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, o IFRJ, mas o campus também em São Gonçalo. Sou mestre em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação, Processos Formativos e Desigualdades Sociais, também pela UERJ-FFP,
e atualmente sou doutorando em História Social pelo PPGHS, também, mais uma vez, da UERJ FFP. E também sou, não menos importante, deixando por último, integrante há 10 anos de desfilo na Acadêmicos do Grande Rio, que é uma escola de samba localizada em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, estado do Rio de Janeiro. E também desfilo já há 5 anos, inclusive já fiz parte do departamento cultural da Lins Imperial. A Grande Rio ela desfila um grupo especial da elite do Carnaval Carioca já há muitos anos. A Lins Imperial já fez parte da elite do Carnaval, mas atualmente ela desfila na série Prata, não é na Sapucaí, fica na Intendente Magalhães. Então é uma escola chamada de Grupos de Acesso. Lá eu estou há 5 anos. Então vão perceber como a minha formação de professor, pesquisador, carnavalesco vão moldar essa pesquisa, este minicurso. E por que não entender por que eu escolhi o carnaval como objeto de pesquisa? Isso vai perpassar aí, ó, graduação, pós, mestrado, doutorado. Eu, quando tinha aproximadamente 13 anos, eu gostava muito de carnaval, e gostava porque eu acompanhava pela rádio, pela televisão, não tinha uma família do berço do samba, então eu me aproximei a partir ao longo da minha infância, caminhando para a adolescência. Então eu estava nessa época, quando eu tinha 13 anos, eu estava no 8º ano, o professor de História pediu, olha, vamos fazer um trabalho sobre a chegada da corte portuguesa ao Brasil. Eu falei, caraca, e agora? Como vou fazer isso? Que eu morro de vergonha, sou super tímido. E eu lembrei que tinham 3 escolas de samba, Imperatriz Leopoldinense, São Clemente e Mocidade Independente Padre Miguel, que tinham o mesmo enredo em comum, que era justamente uma homenagem ao bicentenário da chegada da corte portuguesa ao Brasil. Eu falei, olha, já que samba é minha praia, por que não vincular o que eu gosto, que assim vou relaxar, ficar mais tranquilo, com o trabalho de história que eu tinha que fazer enquanto estudante do ensino fundamental. Então comecei a vincular, ouvir os sambas para relaxar, entrar no personagem, sentir mais liberto. E a partir dos sambas, falei, eu estou gostando disso aqui, alguma coisa me mordeu. Então eu vou pesquisar a sinopse dos enredos, são textos dos carnavalescos, carnavalescas, diretores de carnaval, culturais, geralmente culturais, ou até mesmo agora que está muito em voga, os enredistas, eles vão escrever esse texto e divulgar, explicar, sintetizar a ideia do enredo para um grande público. Então eu li a sinopse dos enredos das 3 escolas, comecei ali a olhar no finalzinho as referências, quais eram os textos, os livros, os quadros, as obras de arte, o que era ali tido como fonte de informação para elaborar aquele enredo. Então fiquei muito motivado, fui atrás desses enredos, apresentei o seminário mais tranquilo, porque eu estava ali falando um pouquinho a parte do samba, que era o que eu gostava. A professora avaliou muito bem e falou assim, olha, desse grupo aí, se apresentando neste momento, um deles vai ser professor de História. Eu falei, olha, eu não serei, porque eu morro de vergonha, tive que criar vários mecanismos para estar aqui hoje me apresentando, então não serei eu. E olha onde eu estou agora, professor de História. Então eu terminei a graduação justamente falando dessa relação de ensino de História, Carnaval e História Pública, vamos falar o tempo todo sobre isso. Então foi o que me motivou a entrar na universidade, justamente meu tema de TCC. Isso vai caminhar depois para pós-especialização, focando especificamente na Mangueira de 2019, também Tuiuti, entrevistando carnavalescos, compositores. Já o mestrado em educação, vou focar em narrativas docentes de professores, pesquisadores, carnavalescos como eu, que se formam em vários espaços múltiplos, para além da sala de aula, da educação básica, da universidade, mas que se formam no terreiro, no barracão, na quadra. E esses passos que vai me moldar enquanto professor que sou hoje, que posso não ser desse jeito amanhã,
que vai impactar na presença do samba, das linguagens que eu trabalho, que eu encontro, que eu faço circular também na sala de aula. E agora, atualmente, no doutorado em História Social, agora retornando para a história, depois de um tempinho na educação, eu estou pesquisando especificamente uma escola chamada Grêmio Recreativo Escola de Samba Educativa Império da Tijuca, que é uma escola que faz parte atualmente da Série Ouro, antigo grupo de acesso Carnaval Carioca, que ela tem esse nomezinho aí, educativa. Então vai versar bastante, vai costurar tudo que eu venho caminhando desde a graduação, que é essa relação entre educação, práticas antirracistas, negritude, cultura afro-brasileira e a sala de aula. Então, esse é um pouquinho do que eu sou, do que me fez caminhar. Eu acho que é muito importante a gente falar o nosso caminhar, nossa trajetória, até para entender por que eu pesquiso isso e não uma outra coisa, de que olhar, de que lugar eu estou falando com vocês, até para inspirar, escolher uma posição, ver o seu caminhar, ressignificar a sua própria prática, é importante ouvir o outro, tá? Essa aula 1 tem como título O Samba é Raiz. Se raiz é história, silenciamentos, negociações e resistências nas escolas de samba. Esse trechinho aí que eu começo a falar da aula 1 é um trecho de um samba de enredo da Imperatriz Leopoldinense no Carnaval de 99. Tinha como enredo, como título desse enredo, Brasil mostra sua cara em Teatrum Rerum Naturam Brasiliae. Não repara na minha pronúncia, não sei falar. Mas a ideia é você lembrarem desse samba, quem se lembra, quem não se lembra, é uma ótima chance de jogar no Google neste momento e ouvir, porque é um samba muito bom. Então, o samba é raiz. Se raiz é história, bate forte bateria no balanço da alegria da Imperatriz. Então, o samba já, aí como está retratado nesta letra, já mostra que o samba é raiz. Raiz de quem? Raiz para quem? De quê? E se samba é raiz, raiz é história. Vamos tentar entender isso melhor antes de começarmos a nossa aula. Então vamos enfatizar logo que o samba é de origem de matriz afro-brasileiro, vem ali de Angola, do Congo, Benin, é uma origem, vem do samba, da umbigada, então ele vai ser depois reconfigurado, ganhar os moldes tal como conhecemos hoje, principalmente na Bahia, depois no Rio de Janeiro. Então, o samba baiano, como Luiz Antônio Simas, nasce na Bahia, o samba carioca nasce no Rio de Janeiro. Então, parece óbvio, mas não, porque o samba moderno, urbano, carioca, é ali no Largo do Estácio, o samba baiano vai ter uma outra concepção, um outro caminhar, e o paulista também, o mineiro, por aí vai. Então, é valorizar as raízes ancestrais afrodiaspóricas e essa raiz com um processo de rememorar, de não esquecer, de não ocultar. E, claro, de resistir a qualquer tipo de opressão, apagamento e invisibilização. Neste caso, se raiz é história, bate forte bateria. A bateria vai bater, vai tocar e vai embalar nesse caminhar, nessas 3 aulas deste curso. E o bater mostra saberes, evoca valores ancestrais, valores civilizatórios, como nos ensinou a Zoilda Trindade, e é a partir disso que vamos falar. Tá, mas para ir um pouco mais devagar, o que é a escola de samba? Como surge? Quem nomeou? Isso aqui é a escola de samba. Foi a primeira pessoa a pegar e pá, identificar, nomear. Vamos ver isso então? Então aqui, ó, não é um consenso, temos ali possíveis versões, e eu coloco como título desse slide aí, que criou a escola de samba, é um trecho do samba da Nenê de Vila Matilde, 2001, que é uma escola de samba da zona leste de São Paulo. Então, enfim, que nome é esse, escola de samba? Quem vai nomear? Quem vai escolher? Então, um dos caras que fala, olha, aqui ó, eu sou autor, eu conheço a expressão, vai ser o sambista negro que nasce em Niterói, aqui ao lado de São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro, mas passa muito tempo de sua vida no Largo do Estácio, ali na zona central
do Rio de Janeiro, na pequena África, como vai cunhar em Tantos Prazeres, aqueles redutos de negros, ex-escravizados também, que ficam ali em busca de tentativas de aceitação, de inclusão social. Vai-se embora. Tá, Ismael Silva. Ele vai falar, olha, eu estou ali perto de uma escola normal, lá perto do Largo do Estácio, então tive a ideia de nomear o que nós fazemos aqui como os mestres do samba, os mestres do saber, o mestre dessa batucada moderna, urbana, carioca, como escola de samba. Vamos ensinar a batucar, vamos ensinar a fazer um outro modelo de samba. Então, se na escola normal, se na escola aqui ao lado, eles ensinam os estudantes a matemática, a história, a geografia, o português, nós vamos ensinar para o povo o samba. Seremos professores do samba. Então, isso é uma versão que não está em consenso, é uma disputa historiográfica do carnaval. Quem cunhou, de onde surgiu a expressão escola de samba. Uma outra possível versão está ligado ali a um rancho. Eram muito comuns ranchos, blocos e cordões no Rio de Janeiro, na passagem do século XIX para o século XX. E esse aí faz muito sucesso. Ele é criado em 1907 e vai ser findado em 45. E era muito ligado a uma classificação dada pela imprensa a esse grande rancho ameno de residar, que era chamado como rancho escola, e vai gerar uma inspiração para as primeiras escolas de samba do país. Então, já que essas aglomerações, essas redes de sociabilidade vão se inspirar nesse rancho aí, vão adotar o nome escola de samba. É possível? Sim, é possível. Será que uma coisa também pode estar ligada à outra? Uma vertente está ligada a outra vertente? Será que elas são antagônicas, discrepantes, descartáveis? Não, elas podem uma complementar a outra. Uma outra possibilidade de autoria, de surgimento da expressão escola de samba, vem de um radialista, compositor, pesquisador, que é o Almirante. Ele vai dizer assim, olha, ali nos primórdios, no início das escolas de samba, tinha um tiro de guerra que os militares faziam, ali principalmente em 1916, ali no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época, e falava-se muito, escola sentido. Então pega ali o escola para nomear esse movimento que está surgindo, sobretudo no Rio de Janeiro, no início do século XX. Tá? Agora uma outra versão que é, eu vou colocar o nome escola nesse grupo que está surgindo, está se reunindo, para ter algum tipo de aceitação popular. Porque, olha, escola é bem aceito, então é um grupo formado de negros, alguns escravizados, libertos, forros, que estão tentando se inserir na sociedade e cada hora é um mecanismo de cerção, de controle, de punição, de invisibilização, de colocá-los à margem. Então, colocar que é escola, isso pode gerar algum tipo de legitimidade ou até credibilidade perante a classe média ou a elite carioca. Então, deseja uma aceitação perante as demais classes sociais. Então, reparem aí que temos 4 possíveis versões para como surgiu este nome escola de samba. Aí podem perguntar, qual você mais usa? Eu usava bastante do Ismael. Ele vai falar isso abertamente várias vezes ao longo de sua história, mas há uma corrente muito forte, principalmente ali com o professor Felipe Ferreira, do programa de pós-graduação de artes da UERJ Maracanã, que aceita muito essa aceitação popular. O Luiz Antônio Simas, o Rufino, o Fabato, outros historiadores, enredistas, João Gustavo Melo, que lembrar esse nome, João Gustavo Melo, usam as 3 versões, falam sobre elas, usam a menos resedar, usa a versão do Almirante, então são possíveis versões. Então não descartem, não há um consenso. E no samba, a gente não tenta tanto procurar o primeiro, há uma disputa, quem foi o primeiro? Onde começou? Quem nomeou? Quem batizou? Então, vamos ter uma expressão, o senhor Pixinguinha, vamos falar bastante isso. Samba é que nem passarinho, autoria de samba. Você pega no ar,
é seu. Então, até a autoria de quem vai ser adaptado, vai ser transfigurado, vai ser roubado, negociado, inclusive pelos próprios sambistas. Então é difícil cravar que foi Ismael, ou foi o Almirante, ou foi por citação popular, ou por conta do rancho escola a menos de Resedar. Até aqui tudo bem, certo? Então, como começa? Já sabemos o termo ali. E Ismael vai, junto com outros sambistas, vai fundar a possível primeira escola de samba do Brasil, que é uma das primeiras que vai se auto-intitular e se reconhecer como pioneira, como a primeira, que é a Deixa Falar, e que atualmente se reconhece como Estácio, embora tenha parado de desfilar, depois surgiu outros blocos carnavalescos, outras escolas de samba, depois termina, surge Unido de São Carlos, depois é renomeada como Estácio de Sá. Mas a Estácio de Sá se reconhece como a primeira escola de samba do Brasil, berço do samba, inclusive ela adota essa data aí de 28 como a sua fundação, comemorando agora em 2023 seus 96 anos. Tá? Então, como começa agora a disputa, o torneio entre as escolas de samba? Não começa, claro, com a pompa, a riqueza que vemos hoje. Essa disputa vai começar principalmente de forma muito simplória, é muito mais conjuntos carnavalescos que vão se apresentar, não vão fazer uma procissão, um cortejo, é mais muito disputar a letra, a batucada. Isso vai acontecer principalmente ali, é uma disputa também, vou falar um pouquinho sobre isso. E no dia 20 de janeiro de 1929. É o possível esboço do que vai vir a ser o desfile das escolas de samba, tal como conhecemos hoje. Então, quem vai organizar esse esboço, esse rascunho, esse início, que não é desfile ainda, mas uma apresentação, pode cantar vários sambas, não tem que ter um vínculo com um enredo, uma fantasia, não é isso. Muito mais um concurso de samba de terreiro, uma disputa de samba, do que de fato uma organização carnavalesca de ala, 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 carro, ala, ala, carro, que o carro é fantasia, tem a ver com enredo, que tem a ver, dialogar com o samba de enredo. Não é isso ainda. Então, Zé Espinguela, José Gomes da Costa, ele é pai de santo, ele é jornalista, ele é um dos fundadores da Estação Primeira de Mangueira. Ele vai organizar ali esse concurso, é uma disputa na sua própria residência, ali no bairro do Engenho de Dentro, que fica na zona norte aqui da cidade do Rio de Janeiro, e com apoio do jornal A Vanguarda. Veremos que ao longo dos primeiros torneios, primeiros concursos, sempre terá um jornal dando um apoio, não só divulgando, como também patrocinando, investindo dinheiro naquele concurso. Então, a temática que 3 conjuntos carnavalescos apresentaram era livre, podia ter até 2 sambas, então é muito mais um torneio musical, como eu disse, e quem participou dessa batucada que rolou a noite inteira lá na residência do Zé Espinguela. Era ali o Estação Primeira, que atualmente é a Estação Primeira de Mangueira, a Deixa Falar, que eu já falei desse imbróglio, dessa disputa, se é ou não Estácio, e também vamos ver o conjunto de Oswaldo Cruz, depois vai ter vários nomes, Baianinhas, Oswaldo Cruz, vai como Pode, Portela, e atualmente essa escola mais conhecida. E ela vai pegar essa data aí, de 23, como a sua fundação, ao ponto de comemorar agora, em 2023, seu centenário. Tá? Ela começa a contabilizar desde o início do conjunto de Oswaldo Cruz, desde a Baianinhas de Oswaldo Cruz, como o início ali da sua fundação. Então, nesse torneio, essa disputa de samba de terreiro nos 3 conjuntos, quem vai se dar melhor? Quem vai se dar melhor neste momento é o conjunto de Oswaldo Cruz, vai se consagrar campeão, vai derrotar a Estação Primeira e vai derrotar a Deixa Falar. A Deixa Falar, curiosamente, ela vai ser desclassificada. Por que desclassificada num torneio que só tem 3 grupos disputando? Porque ela utilizou um instrumento de sopro. Reparem que as escolas de samba vão surgir já ali focadas em
afastar elementos de uma certa cultura de elite, uma cultura etnocêntrica, num olhar mais eurocêntrico, tentando sempre valorizar os aspectos da cultura afrodiaspórica e africana. Então ela já nasce tentando ser tradicional. Então ela não deixa falar, olha isso, exibir ali um instrumento de sopro, que no caso era a flauta. Então vai ser desclassificada. Oswaldo Cruz, campeão. Então nesse momento vamos ver essas escolas surgindo bem devagarzinho. Já o título aí desse slide, e a foto é do Zé Espinguela, Era Dia de Oxóssi, Batucada a Noite Inteira. É um trecho de um samba de enredo da Arranco de Engenho de Dentro, uma escola de samba total, um grupo de acesso, série ouro, Carnaval Carioca, que este ano, 2023, apresentou como enredo o Zé Espinguela, porque ele tinha ali o terreiro na rua onde fica hoje a quadra do Arranco do Engenho de Dentro. E é lá onde teve esse primeiro esboço, primeiro rascunho do que vai vir a ser os desfiles das escolas de samba. Uma questão aí é o secretismo religioso. Dia 20 de janeiro não é à toa, é o dia de São Sebastião, santo protetor da cidade do Rio de Janeiro. E no secretismo religioso é o orixá Oxóssi. Então, por isso, na letra do samba diz: era dia de Oxóssi, era dia de São Sebastião, sincretizado Oxóssi. Já uma reportagem um pouco analisada, na verdade, analisada mais recente, principalmente pelo Departamento Cultural da Portela, vai pegar esse trechinho de um jornal chamado O Imparcial, de 28, que é um concurso de samba. Aí, ó. Olha o título da matéria, Concurso de Samba. E fala que, então, esse primeiro torneio, primeira disputa de samba entre os três conjuntos aconteceu, olha isso, em 28, um ano antes do que a historiografia das escolas de samba sempre apontam como marco do embrião inicial, o 29. Então aí colocam no jornal da época que seria 28. Mas também não há um consenso da historiografia das escolas de samba. Então vamos tentar ler isso aí? Então, tendo a embaixada do Estácio sido a vencedora do concurso de sambas, então olha isso, não coloca nem Oswaldo Cruz como campeão e nem o ano como 29. Bota o Estácio como campeão e o ano 28. Realizado no dia 22 do mês próximo, passado, em casa de José Espinguela, tá? A Rua Francisco Meia, no Engenho de Dentro. Os senhores Alberto e Paulo resolveram promover uma apetitosa feijoada em homenagem aos seus amigos vencedores na Rua Vieira Bueno, 51, São Cristóvão, às 14 horas de amanhã, domingo. Então, há uma disputa não tão calorosa, não tão dita nas escolas de samba, se foi em 28 ou se foi em 29 esse concurso de samba, esse concurso de samba de terreiro. Então, em 29 ou 28 se realiza, em 30 e 31 não acontece. Então, as escolas vão começar a se organizar e vão começar a se intitular tal como escola de samba, não somente como um bloco carnavalesco, não somente como um conjunto carnavalesco ou como um rancho escola, mas como escola de samba. Elas vão crescer bastante, mesmo não tendo a disputa nos carnavais de 30 e 31. Então agora já o antigo Quem Nos Faz é o Capricho vai como pode ali, Vizinha Faladeira vai surgindo, o Para o Anos sai melhor, ou uns vão nomear a mesma escola como Cada Ano Sai Melhor, vão adotar oficialmente o nome Escola de Samba. Já vimos o esboço, o início. E agora, finalmente, qual é o primeiro desfile das escolas de samba? Ele vai acontecer em 32. Aí sim, aí é oficial, não oficial pelo governo, mas a contabilizar. Então temos já desfiles de forma organizada, sistemática em 32. Reparem que em 32
vão desfilar, vão se apresentar, agora sim, desfilando em cortejo, procissão, se apresentando, não mais no tabladinho, canta e sai, 19 agremiações. Mas só as primeiras foram premiadas de algum modo, né? A Vai Como Pode, Estação Primeira, Para Cada Ano Sai Melhor, a Unidos da Tijuca, e poucas pessoas sabem que é uma escola muito antiga. E nesse momento, essa disputa, esse torneio, esse desfile vai ser organizado pelo jornalista Mário Filho, que vai dar nome, né, ao Maracanã, o estádio de futebol. Ele é jornalista. Ele repara que na época de fevereiro, carnaval, os times de futebol não estão disputando, estão numa pausa. Como vai vender o jornal? Como vai ali chamar a atenção do público? Vamos fazer então um desfile com as escolas que estão surgindo aí, as escolas de samba? Então, para movimentar o jornal de manchetes nesse período de ausência de competições, o Mauro Filho, participando do jornal O Mundo Esportivo, vai criar o primeiro desfile das escolas de samba em 32. E elas vão desfilar não mais no terreiro do Zé Espinguela, no Engenho de Dentro, mas na Praça 11, que é um reduto de negros e ex-escravizados da pequena África, assim como cunhou o Heitor dos Prazeres. Primeiro desfile em 32. Quem vai se consagrar o campeão é o Estação Primeira de Mangueira, tá? Embora os outros tenham sido premiados em colocações mais abaixo. E esse início que eu estou falando muito para vocês é muito baseado no dicionário da história social do samba, que é este livro aqui. Então, uma das minhas bases principais para entender esse contexto aí vem deste livro aqui, está nas referências, podem consultar depois o resumo desse minicurso, que é o dicionário da história social do samba, escrito por Ney Lopes e Luiz Antônio Simas. Ganhou um prêmio, é de 2015, tá? Mas embora, não é essa questão que eu tenho que falar com vocês. Tá, 32 aconteceu o primeiro desfile. E agora? O que vai acontecer? Então, em 33 e em 34, reparem aí agora que esse jornal não é pós-carnaval. Conclamando, está convidando, está divulgando os desfiles que vão acontecer. Se em 32, quem vai organizar, quem vai mobilizar as escolas de samba é o Mauro Filho com o jornal Mundo Esportivo, em 33 e 34 já é um outro jornal, um pouco mais conhecido, que é o jornal O Globo. Então, embora não tenha sido a campeã do desfile de 33, a Tijuca manda muito bem. E vai cantar alguns temas, olha que início, que começo mesmo, já vinculado ao enredo, ao tema escolhido, que no caso era o mundo do samba. Já vai ter um vínculo entre o que eu estou cantando e o tema que eu escolhi, porque antes não precisava ter, tá? Então essa organização fica por conta do jornal O Globo, que vai também ajudar as escolas de samba a ter algum tipo de verba, um auxílio, um apoio, um incentivo do governo da capital, da prefeitura, do Distrito Federal. Ainda não é a subvenção que vai ter anos depois, mas é um auxílio, um apoio, um incentivo. Passa a ter agora alguns quesitos, alguns regulamentos, ainda muita poesia do samba, a harmonia, o conjunto, ainda tudo muito mais ligado à parte musical, tá? Reparem isso. Então, agora um regulamento um pouco mais complexo, um pouco mais detalhado, com mais quesitos, tá? A Mangueira vai ser campeã, olha isso de novo, se torna a campeã. Isso vai acontecer também em 34, tá? A Mangueira ali já parte tomando tudo para si. Mas em 34, diferentemente de 33, que aconteceu na época do carnaval, os desfiles em 34 vão acontecer lá no 20 de janeiro, tal como aconteceu em 29 ou em 28. Porque 34 vai ser no dia 20 de janeiro. E vai ser no Campo de Santana, numa Praça 11, tá? É uma homenagem ao prefeito da época, o Pedro Ernesto. Então, reparem, as escolas de samba estão nascendo ali já negociando
flertando com o poder público em busca de inclusão, aceitação, para serem legitimadas pelo poder público. Então, já em 35, agora sim, a prefeitura vai subsidiar, organizar, divulgar abertamente no calendário da cidade os desfiles das escolas de samba. Isso começa em 35, essa oficialização dos desfiles. Então, a prefeitura da capital, o Distrito Federal, começa então a organizar e protagonizar a festa. E a vitória, dessa vez não vai ser Mangueira, vai ser da Vai Como Pode, que depois vai ser nomeada como Portela. Então vai despertar a atenção do público, né, com uma das possíveis primeiras alegorias da história do carnaval, que seria um globo terrestre e em cima dele uma baiana girando, baiana com a mãe do samba, tia Ciata, tia Prisciliana, tia tantas outras que vão ali serem nomeadas como as tias do samba, que vão na casa delas os primeiros batuques, os primeiros sambas gravados. Então, já essa baiana em cima desse globo terrestre, com o nome do enredo, vai dar a vitória, vai como pode, o samba dominando o mundo. E se o jornal de 33 e 34 era o jornal Globo, que patrocinou, que investiu na festa, já em 35 vai ser um outro jornal, que agora é o jornal A Nação. Ela que vai ficar responsável por divulgar o prêmio, por organizar, por fazer ali o ranqueamento, quem foi bem, quem não foi, quem venceu, quem perdeu, tá? Agora é um outro jornal. Agora, um carnaval desse início aí que é muito emblemático, que é o carnaval de 39. Mas por que ele é emblemático e importante? Primeiro que vamos ver aquela união, aquele entrelaçamento que eu tanto falei, de enredo, alegoria, fantasia, possivelmente o primeiro que for mais organizada vai juntar isso tudo numa única linguagem, num único assunto, num único discurso, que é possivelmente o teste ao samba da Portela com o Paulo da Portela. É a primeira vez na história que possivelmente foi feito um samba de enredo, vamos dizer que foi Tijuca 33, que ali integrasse o aspecto visual ao que era exposto. E logo no início da apresentação vai ter o Paulo da Portela, um dos fundadores da agremiação, entregando ali diplomas para os jurados, para a arquibancada. E tinha também um quadro negro, logo após o Paulo, que tinha a seguinte frase: prestigiar e amparar o samba, música típica e original do Brasil. É incentivar o povo brasileiro. Então a Portela bombou tudo, chamou muita atenção. Paulo se consagrando como um grande ícone do carnaval, nos dando como um professor as diretrizes para fazer as escolas de samba tal como conhecemos hoje. Mas uma escola também se apresentou muito bem, que é a vizinha Faladeira, zona portuária do Rio de Janeiro, Gamboa Saúde. Ela está vindo de carnavais muito bons. Ela trouxe anos anteriores, 37, quando ela foi campeã, 35, limousines na comissão de frente, cavalos. Então ela é a escola do momento, a badalada, a da mídia. Em 39, ela vai trazer como enredo um tema internacional, a Branca de Neve e os Sete Anões. Mas naquele momento, as escolas de samba estão visando ali uma negociação com o poder público, não serem perseguidas, tentar algum tipo de inserção social, alguma rede de sociabilidade maior do que os redutos negros, afrodiaspóricos. Quem está no poder nesse momento? Getúlio Vargas com o Estado Novo desde 37, uma ditadura, que é ali capitaneada, comandada, fiscalizada pelo DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Então não foi uma imposição do DIP que as escolas de samba não falassem de temas internacionais, só falassem de temas ufanistas, patrióticos, saudosistas, que saudam feitos heróicos, militares,
Não, é uma negociação, como muito fala o professor Felipe Ferreira, de um processo de, até o Mauro Cordeiro também fala muito sobre isso, de negociação. Eu vou ver qual é a tensão política do momento. Vargas e o DIP, sobretudo, né, o Estado Novo, estão querendo isso, uma identidade nacional, visando buscar o que nos faz brasileiro. Se é isso que eles querem, as escolas de samba querem ser bem vistas, querem ser aceitas, vou seguir essa cartilha, vou falar somente temas nacionais, oficiais, patrióticos. Então, vão desclassificar a Vizinha Faladeira por ter ali apresentado em 39, no mesmo ano do teste ao samba do Paulo da Portela, um tema internacional. E quem vocês acham que vão lá e falar assim, ó, jurados, ali, ó, atenção, ó, não seguiu o regulamento. A Portela, com medo de perder o campeonato, vai fazer isso, claro. E então, a Vizinha Faladeira é desclassificada, embora tivesse apresentado um carnaval grandioso, e a Portela se consagra campeã. Então, desde esse momento, as escolas de samba só apresentaram temas nacionais. Mesmo após o suicídio de Vargas, outras políticas, contextos externos variáveis, a primeira escola de samba a falar de um tema internacional, de forma ali no título e todo o cortejo negro, foi a Rocinha. Acadêmicos da Rocinha, só em 97, olha isso, bem recente. E curiosamente, também estava ligado ao tema da Disney. Era ligado à Disney, à imaginação, muito parecido com o tema que fez a Vizinha Faladeira ser desclassificada em 39, quando falou da Branca de Neve e os Sete Anões. Tá. Será que a Vizinha Faladeira vai deixar barato isso? Uma escola que tava bombando com dinheiro, com mídia, ganhou um carnaval em 37, deixar a Portela fazer o que quer, e a Portela começa a ganhar vários campeonatos, inclusive de 41 a 47, 7 anos seguidos, só dá Portela, tá? Só dá Portela. Então o que vai acontecer? No ano seguinte, em 1940, a Vizinha Faladeira vai fazer um protesto. Passando ali em frente aos jurados, ela vai abrir uma faixa com o seguinte dizer: adeus carnaval, um dia voltaremos. E isso só aconteceu, basicamente, 50 anos depois. Então, enrolou bandeira, que fala no carnaval. Enrolar bandeira é a escola ficar fechada, parar de existir, parar de funcionar, parar de fazer atividades. Então ela só vai retornar à festa, a Vizinha Faladeira, em 1989. Então em 89 que ela retorna para o carnaval e hoje está disputando os grupos de acesso, Série Prata, se não me falha a memória, na Intendente Magalhães, que é um outro palco da festa, onde ficam os grupos menos vistos, né? A parte de baixo da tabela do ranking das escolas de samba. O grupo especial, o grupo de acesso, o Talçariou, desfila na Marquês de Sapucaí, centro do Rio de Janeiro, Sambódromo Carioca. Os grupos Série Prata, Série Bronze e Avaliação desfilam na Zona Norte, Campinho, Intendente Magalhães. Então, outra coisa bem curiosa com as escolas de samba é que vamos ver o Walt Disney na Portela. Não na quadra que a Portela tem hoje, ali no Oswaldo Cruz, na Madureira, mas na Portelinha, na antiga quadra. Então, nessa política de boa vizinhança com os Estados Unidos, em meio à Segunda Guerra Mundial, o Walt Disney visita o Brasil em 41. Paulo da Portela estava afastado por briga com os dirigentes da Portela, que ele acabou de fundar. Então, Paulo da Portela, como um grande mediador, intelectual, o professor do samba, que falava que tinha que usar chapéu de linho, chapéu Panamá, terno de linho, andar bem vestido para ser mais aceito, de sapatos. Ele vai ser esse grande mediador cultural e vai ajudar a levar o Walt Disney para ver o ensaio no terreiro, como se chamava na época, não quadra, da Portela. E fica tão entusiasmado que ele sai do Brasil criando um personagem chamado Zé Carioca. Deve ter visto já em vários momentos. Zé Carioca é um papagaio. Muitos vão dizer que foi inspirado no próprio Paulo da Portela. O papagaio ele é verde e amarelo e o rabinho ali tem algumas asinhas não, algumas penas, né? Que é vermelho e azul. Então, simbolizando essa política de boa vizinhança. O verde e amarelo, o Brasil,
e o azul e o vermelho, as cores dos Estados Unidos. Essa relação Brasil-Estados Unidos numa política de boa vizinhança, no contexto de alinhamento político, ideológico e econômico da Segunda Guerra Mundial, até mesmo depois, ali já caminhando para a Guerra Fria. Então, saberiam apontar aí qual desses é o pau da Portela? O pau da Portela está mais para cá, no canto da imagem, no canto de cá, já próximo à grade, sentadinho no meio, com o bigodinho, do lado de um rapaz de chapéu, também sentado, está o Walt Disney. Em outras fotos, pesquisando para ver melhor. Caminhando aqui, eu falei de um lugar, fui para outro. Vamos tentar sistematizar nessa primeira aula, que é mais entender um histórico geralzão das escolas de samba. Então, de 32 a 43, as escolas desfilam na Praça 11, que vai ser depois demolida, principalmente a construção da Presidente Vargas. Em 34, em homenagem ao prefeito Pedro Ernesto, acontece o desfile no Campo de Santana, no dia 20 de janeiro. Depois, devido à segurança, à grandiosidade que vai ter o espetáculo, passa para a Avenida Rio Branco. Então, de 43 a 44, é um contexto de Segunda Guerra Mundial, então fica um clima, comemora-se, tem muitas pessoas morrendo lá na guerra. É legal, tá tranquilo. Então, até mesmo em 45, que é o ano que está encerrando a Segunda Guerra Mundial, o palco da batucada vai ser o estádio de futebol São Januário, onde fica o Vasco. Então, passando esse período, elas vão para a Avenida Presidente Vargas, agora já inaugurada, construída. Ficam ali de 46 até 56. Reparem que elas vão e voltam para Presidente Vargas, mas são trechos diferentes, tá? Às vezes perto do Campo de Santana, perto da Candelária, perto da Rua dos Passos, Rio dos Passos. Elas vão transitar ali, tá? Perto da Uruguaiana. São trechos diferentes, às vezes mesmo trecho, mas o sentido oposto. Então, de 46 a 56 na Presidente Vargas. Depois elas vão retornar para Rio Branco de 57 a 62. Às vezes por obras, por construções, por seguranças, por grandiosidades, também trechos distintos. Depois elas vão retornar a Presidente Vargas de 64 a 73. Depois elas vão ficar ali 2 anos por conta da construção do metrô do Rio. Quando consegue encontrar um espaço, tem obra. Então vai para a Avenida Presidente Antônio Carlos, no centro do Rio de Janeiro, 74, 75. Tá desordem, não tá seguro, tá parando o desfile. Volta para Presidente Vargas. Então, de 76 a 77. Depois, vamos fazer o quê? Vamos para encontrar uma avenida aqui, ali que está cortando a Presidente Vargas. Encontram na Avenida Marquês de Sapucaí um lugar legal, mas no sentido oposto, Catumbi. Ali atrás da Praça Apoteose e sentido Mangue, sentido Presidente Vargas. Não deu certo. Os moradores ficaram revoltosos. Então é fácil de o contrário. Não, vamos se concentrar na Presidente Vargas e no final ali, então vai ficar de 78 até atualmente. Porém, em 84 vai ser inaugurado o Sambódromo. A estrutura como conhecemos hoje, projeto do Darcy Ribeiro com Oscar Niemeyer. Então, falando desses processos de resistências, de negociações, não tem como não falar, mesmo que rapidamente, da Revolução Salgueirense. Então, nesse momento ali dos anos 60, repare ali o presidente Vargas, nessa imagem, as pessoas estão de costas para a Igreja da Candelária, e o Salgueiro, uma escola que foi criada há pouco tempo, estamos falando de 60 aí, fundada em 53, ela vai furar o bloqueio de várias vitórias que tem vindo da Portela e o Império Serrano, que é de 47. Começa ganhando vários campeonatos também. Então, os principais personagens da Revolução Salgueirense vai ser um professor da Escola de Belas Artes. Olha o trâmite, olha a relação ali, frente com outras culturas, outros objetos de saberes, que é a Belas Artes, que é o Fernando Pamplona. Ele era jurado em 59, o desfile do Salgueiro atrasou,
Ele ficou encantado com os filhos sobre Debré, seu coração salgueirou e ele passa a fazer parte da equipe artística de criação do Salgueiro já no ano seguinte, em 60. Tá? Então ele viu o Salgueiro ser vice-campeão em 59, então ficou encantado nesse ano que ele atuou no corpo do júri e vai promover no Salgueiro umas mudanças estéticas, discursivas, narratológicas para o enredo e até mesmo no uso de materiais. Ele passa, nesse contexto político, de descolonização, ou melhor, independência das ex-colônias africanas e asiáticas, de discutir agora pau a pau, o que está em voga, né? Países sendo independentes, fazendo parte agora da ONU, negociando pau a pau com outros países. Então é o que está em voga. Então, por que não falar da cultura que é do samba, se olhar as pessoas que fazem parte, né? Cultura negra. No carnaval eu quero brincar, eu quero fantasiar, eu quero inverter os papéis, eu quero falar de outra coisa, que não é isso. Então, porque muitos também vão associar a roupa de gala com um aspecto ligado à branquitude e a roupa singela ligada à negritude. Ele fala, não é bem assim, não é assim. Então, vocês estão entendendo uma visão muito simplória do negro e do branco no Brasil, e num período específico do Brasil. Vamos lembrar reis, rainhas, reinados, grandiosidades, civilizações em África. Por que não? Então ele passa a ter esse olhar mais atento e aos pouquinhos vai convencendo a comunidade salgueirense, a gente com Quilombo de Palmares, depois Chica da Silva, 63, a romper esse paradigma e olhar mais atentamente e vai ganhar um boom, uma repercussão imensa, que vai inspirar até filmes, que é o filme de 63 do Cacá Diegues, Chica da Silva, é inspirado no desfile e não o desfile no filme. Já nos anos 70, 80, não mais os sambas lençóis, que o Persiano fazia com a história, Brasil, pau a pau, vem o Salgueiro uma linguagem mais artística, não mais o samba descritivo, um samba mais melodioso, uma pegada mais afro-brasileira. Mas vamos ver agora um momento de ditadura no samba ou do samba. Vamos ver que em 69, minha ditadura civil-militar, de 64 a 85, o Império Serrano exibiu os heróis da liberdade. E tinha a palavra ali no samba, do Silas de Oliveira, revolução. Militares, epa, aqui não. Aí tem que mudar em meio ao AI-5, colocar evolução. Aí sim, aí pode cantar. Já outros sambas chamados políticos, críticos, vão acarretar a Sapucaí nos anos 80, mesmo em meio à ditadura civil-militar, a Caprichosos de Pilares. Ali não é 82, desculpem, é 84, tá? 84, perdão. No encerramento do desfile, falando sobre Chico Anísio, com várias metáforas criticando indiretamente, para passar pela censura, a ditadura civil-militar, eles vão soltar balões brancos pedindo diretas já em meio a uma audiência enorme de desfiles na década de 80. Então, Caprichosos Pilares vai se consagrar como uma escola com enredos críticos, políticos, passando mensagens político-educativas para um grande público. E lembrando uma coisinha importante, por mais que as escolas de samba estejam falando só de enredos nacionais, não é só a linguagem da Revolução Salgueirense, na roupa, no figurino, que evoca saberes ancestrais, saberes das raízes. A linguagem do tambor também produz saberes, também provoca e evoca memórias ancestrais. Por mais que a Portela, como fala o Simas, seja falando da guerra Tuiuti, Batalha do Riachuelo, na Guerra Paraguai, a linguagem do tambor está saudando um orixá. Já São Clemente, 92, também falando ali o Salário O, brincando com o Chico Anísio, brincando com outros personagens naquele momento, muito comum, vai pedir um aumento, melhores salários para os professores. Então vejamos aqui alguns enredos em meio à ditadura civil-militar, um agora um pouco mais recente, né, 92, que vão pegar a crítica, a política e fazer do samba um manifesto, resistindo à opressão, seja em qualquer momento da história.
Já os enredos mais atuais podem ser divididos entre patrocinados e autorais. Patrocinados é quando envolve algum tipo de negociação. Uma empresa, uma prefeitura, fala, olha, escola de samba, fala disso que eu te dou um dinheiro. O exemplo mais emblemático disso é o da Porto da Pedra, de 2012, que foi rebaixada, né, a última vez até então, né? Porto da Pedra acabou de subir. Ela esteve num grupo especial do Carnaval, que fez um enredo sobre iogurte. Então, até onde vai o limite de um enredo patrocinado? Uma escola de samba visando credibilidade, visando dinheiro, infraestrutura, vai negociar no seu canal de comunicação, de canais de divulgação de discursos, um enredo comercial, como o iogurte da Porto da Pedra. Mas temos também enredos bem recentes, da Tuiuti 2018, Meu Deus, está extinta a escravidão, e da Mangueira, 2019, Histórias para Ninar Gente Grande, que foram um boom, enredos autorais, criados pelos carnavalescos, no caso a Tuiuti, o Jaque Vasconcelos, e da Mangueira, o Leandro Vieira, que pensam a história do Brasil com um olhar crítico, com um olhar mais debruçado, uma historiografia mais atual, moderna, e que pensa heróis invisibilizados, o peso do racismo e escravidão marcando o Brasil e tirando o negro da senzala para a favela, colocando ele à margem, sem nenhum tipo de inserção social. Então é sobre isso que vamos começar a falar na aula 2, tá? É só o início. Muito obrigado pela atenção de cada um de vocês. É só o esboço para na aula 2 falarmos um pouco sobre agora os enredos, os discursos, as mensagens e o vínculo com a sala de aula. E por último, tentarmos responder a esta questão. Muito obrigado. É isso, espero que tenham gostado. Assistam a aula 2, que é a próxima, e a aula 3. Muito obrigado. Esse foi o episódio do Pudim, o podcast unificado de diálogos multidisciplinares. Um projeto de extensão da UTFPR, editado por Lucas Nogueira Jorge. Músicas utilizadas: Midnight, de F-105 e Nocturnal, de F-105 e ESP. Todas as músicas estão disponíveis em Freestock Music. Para saber mais informações sobre o projeto desse podcast, visite nosso site pudim.cp.utfpr.edu.br. Até a próxima!